Quero cumprimentar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bom estar com você nesse momento muito importante do nosso tempo, momento tão importante do nosso Brasil, que nós precisamos estar muito unidos e unidos em oração para que Deus nos traga revelações, entendimento, compreensão, para sabermos como nos mover neste tempo, que é um tempo com muita adversidade, com muitas circunstâncias adversas, as quais nós temos que superá-las através da oração, através do discernimento de espírito, através da palavra de sabedoria, através da palavra de conhecimento, e tendo também o dom da fé, tendo curas, tendo milagres, tendo dispensações extraordinárias. Por quê? Porque é um tempo difícil, que nós temos que estar alinhados com o Espírito Santo para ver tudo aquilo que ele quer falar, tudo aquilo que ele tem para trazer para cada um de nós. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, precisamos nos alinhar, precisamos estar alinhados com o Espírito Santo para entendermos os segredos dele para esse tempo e estar também, de igual modo, edificado no Espírito Santo para ter um comportamento proativo no reino de Deus, para que signifique na sociedade que nós estamos e não seja a mesmice que muitas pessoas estão vivendo, para que a gente possa viver fazendo a diferença. Você tem podido fazer a diferença nesses dias? Você tem podido refletir a glória do Senhor nesse tempo? É o tempo que o Senhor te chama, que o Senhor nos chama para vivermos um tempo novo nas nossas vidas, um tempo de abundância de poder, um tempo de abundância de relacionamento com Deus, um tempo em que nós vamos abdicar, renunciar, e com este renunciar, oferecer as nossas vidas para a santificação. Eu quero convidar você para isso, porque quanto mais nos santificarmos, quanto mais nos alinharmos com o Espírito Santo, mais dos seus mistérios são revelados e são transmitidos para dentro de nós. Basta que tenhamos, cada um de nós, uma decisão de andar com Deus, uma decisão de caminhar com o Pai, de andar na luz. Deus quer que tenhamos uma decisão de comprometimento com Ele, com a sua palavra. Na medida em que eu me comprometo, na medida que eu me ofereço para andar com Deus, novos conceitos de Deus e conteúdos dele vêm para dentro de mim. Lembrando que é aquilo que a Bíblia diz, que não se põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho vai se romper. O que esse texto está dizendo? Que é preciso ter vinho novo sendo colocado em vaso novo. Então, eu preciso entregar, oferecer a minha vida, você precisa oferecer a sua vida para que este vinho novo venha para dentro desse vaso também igualmente novo. Por que isso? Porque Deus quer tudo novo em mim, quer tudo novo, porque nós nos tornamos a casa, a morada, o tabernáculo do Espírito Santo. E na medida em que nos tornamos este tabernáculo, esta casa, ele começa a adornar essa casa. E nós começamos a ter, então, experiências com o Espírito Santo. Começamos a viver experiências novas com ele, a partir de ele estar dentro de nós. E nós começamos a nos edificar no Espírito Santo. E como eu posso me edificar no Espírito Santo? Em primeiro lugar, você pode se edificar no Espírito Santo orando em línguas, orando no Espírito Santo. A Bíblia nos recomenda a orarmos no Espírito Santo, simplesmente para nos edificarmos. Então, na medida em que eu oro no Espírito Santo, eu edifico a mim mesmo, como diz a palavra, em 1 Coríntios capítulo 14 e versos 4. Quem ora em língua desconhecida edifica-se a si mesmo. Então, quanto mais você orar no Espírito Santo, mais você vai se edificar no Espírito, mais o seu espírito fica robusto, se torna forte e se torna edificado. E também, consequentemente, você vai edificar a sua fé. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Este é o propósito de Deus para nós. Edificar na nossa santíssima fé. Edificar-nos na medida em que oramos no Espírito Santo. E esta oração tem um fator fundamental nela, intrínseco na oração, porque ela é a voz do Espírito Santo dentro de nós, é a fala do Espírito Santo, é a conversa que o Espírito Santo tem para se relacionar com o próprio Deus através do nosso espírito. Quando oramos no Espírito Santo, nós falamos com Deus por meio do Espírito Santo.
lembrando que Deus não se relaciona com a nossa carne e tampouco com a nossa alma. Ele se relaciona com o nosso espírito, que foi uma vez renascido, uma vez que foi recriado para habitar a eternidade com Deus. Nós nos tornamos aptos, então, a nos relacionarmos com Deus mediante o nosso espírito. Então, quanto mais edificarmos o nosso espírito, mais ele se torna santificado e santifica também a nossa alma e o nosso corpo de igual modo. Então, eu tenho respostas quando eu oro no Espírito Santo e coisas que são modificadas dentro de mim, que muitas vezes eu não percebo, mas elas são modificadas na medida em que eu oro no Espírito Santo. Então, continue orando. Primeira chave, a oração em línguas. Ore muito em línguas. Na medida em que você ora em línguas, você edifica-se a si mesmo, como diz o texto bíblico, ora citado. Então, ore muito em línguas, porque você também, de igual modo, edifica a sua fé, como nós citamos em Judas 20. É preciso orar em línguas. Todo crente nascido de novo recebe o batismo com o Espírito Santo e começa a falar em línguas, simplesmente porque é a ferramenta, a chave de oração principal para edificar a sua fé, para edificar e ter ele um relacionamento com o Espírito Santo. A segunda chave de oração que o crente precisa ter é conhecer como se confessa a palavra, como se manuseia a palavra de Deus, como se edifica mediante a palavra de Deus. A palavra também diz que a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Na medida em que você medita na palavra, que você confessa essa palavra, você aumenta a sua fé. Aquele que pratica a palavra, assemelhá-lo-ei ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Está lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 24. Você edifica a sua casa, a sua vida sobre a rocha. Lá em Lucas é dito que é semelhante ao homem que cavou bem fundo e colocou os seus alicerces na rocha. Então, aquele que medita, aquele que traz a palavra, aquele que traz a Bíblia para dentro de si, ele está cavando e colocando alicerces sobre a rocha, que é Cristo. Quanto mais, então, eu medito na palavra, quanto mais eu me aprofundo no conhecimento da palavra, quanto mais eu permito que essa palavra entre para dentro de mim, mais eu me estabeleço na rocha que é Cristo. Por isso, lá em João 15:7, ele disse: se vós estiverdes em mim e a minha palavra estiver em você, pedireis o que quiserdes e vos será concedido. Ou seja, na medida em que trazemos essa palavra para dentro de nós, usamos essa chave fundamental. Primeira chave, a oração em língua. Segunda chave, eu medito e confesso e assimilo essa palavra para dentro de mim, para dentro do meu espírito. Na medida em que eu confesso, eu altero o meu modo de incredulidade para um modo de crer. Eu me estabeleço no crer. A palavra de Deus diz: tudo é possível ao que crer. Ele diz assim: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Então, nós temos nesse texto uma narrativa que nos diz que tudo é possível para aquela pessoa que crê. Então, eu vou crer na medida em que absorvo a palavra de Deus. Por quê? Porque não é o próprio versículo que você lê, que você fala, que você confessa, que você expressa, que vai modificar a sua situação, mas é este versículo que é absorvido, que vai mudar o teu status quo, a tua incredulidade, alterando para que você tenha fé, para que as coisas aconteçam na medida em que você é edificado pela palavra. Em primeiro lugar, então, ore muito em língua. Em segundo lugar, medita, confessa e assimila essa palavra. Por isso, Josué, no capítulo 1, dá instruções ao povo recebida por Deus, para que todo aquele meditasse dia e noite na palavra, para que pudesse então estar com seu caminho bem sucedido. Porque Josué instrumentalizou o povo com a palavra, porque ele indicou que eles meditassem muito na palavra, porque na terra a qual eles iriam entrar, ou seja, eles precisavam estar edificados, fortalecidos para não se contaminarem, para não entrarem numa desordem espiritual e então fossem bem-sucedidos. Isso que a palavra de Deus faz. Primeiro, a oração em línguas. Edifique-se no espírito, orando em línguas. Segundo, medita e confessa na palavra para que você possa estar bem-sucedido em tudo quanto fizer. Terceira parte que você precisa entrar é na adoração.
Adoração é uma expressão de gratidão que eu tenho diante de Deus. Por isso, eu adoro, eu o louvo, eu enalteço aquilo que Deus é na minha vida. Ou seja, Deus será maior dentro de mim na medida que eu expresso gratidão a Ele. A minha adoração, a minha expressão de generosidade é fruto de louvor, é uma adoração que surge de dentro de mim. Em primeiro lugar, eu oro em língua. Em segundo lugar, eu medito, confesso e assimilo a palavra de Deus. Em terceiro lugar, eu adoro ao Senhor. Adore em todo o tempo ao Senhor. Adore de todo o seu coração. E em quarto lugar, o jejum, ferramenta importante para a nossa vida, porque todas essas chaves de oração é para aumentar e melhorar a minha performance em Deus, para melhorar até o meu crédito com Deus, para eu me tornar mais substancial e proativo diante de Deus, para que eu venha poder fluir nos dons espirituais. Então, eu agrego estes valores que me dão santificação, eu aumento a minha fé. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. Então, eu preciso edificar a minha fé para que eu possa agradar a Deus. Então, em quarto lugar, o jejum, ferramenta imprescindível para que eu possa vencer todas as tentações, todas as fraquezas e fragilidades que eu tenho na vida. Então, eu jejuo. Você não jejua para conquistar algo, mas jejua para melhorar a tua performance, para melhorar a tua santificação, para viver em relacionamento e conexão com o Pai. É isso que faz o jejum. Primeiro, recapitulando, eu preciso orar no Espírito Santo. Segundo lugar, eu preciso meditar, confessar e assimilar a palavra de Deus. Em terceiro lugar, adorar, expressar gratidão a Deus. E em quarto lugar, eu preciso jejuar. Jejue para se santificar. Então, esses 4 itens, estas 4 chaves de oração servirão de subsídio para você ser um vencedor em Cristo Jesus, para você vencer as batalhas, vencer os gigantes, derrubar as muralhas e as portas fechadas, porque você estará habilitado no Espírito para dizer à montanha, saia daqui e parta para o outro lado, e ela te obedecerá. Princípios que são importantes para a nossa vida, que são imutáveis na nossa vida. Primeiro, ore com a oração do Espírito Santo. Segundo, medita e confessa essa palavra. Há sempre um remédio bíblico proporcional para cada circunstância que nós vivemos. Então, pegue uma palavra de Deus e aplique em cada circunstância da sua vida e confesse essa palavra. Confesse até que ela entre dentro de você e aquilo se torne uma verdade e você possa erradicar de dentro de você toda incredulidade. Terceiro lugar, adore ao Senhor. Adore muito ao Senhor. Adore de todo o teu coração. Seja grato a Ele. Gratidão a Ele. Adoração é uma expressão de gratidão. E, em quarto lugar, jejue. Jejum, ele estabelece uma firmeza e uma santificação espiritual para você vencer as áreas de fraquezas da sua vida. 4 pilares importantes que são coadjuvantes no processo de edificação no Espírito Santo. Assista novamente, se inscreva no canal, curta, compartilhe, ative as notificações e cresça no Espírito Santo. Continue crescendo no Espírito Santo. É isso que eu quero, é isso que Deus quer para a sua vida, um crescimento espiritual. Em o nome de Jesus, eu abençoo você. Se você quiser participar dos nossos grupos de crescimento, das nossas salas de Zoom, venha participar conosco. Você é o meu convidado para participar dos treinamentos nos dons, nos treinamentos, nas salas do Zoom, que são muito importantes para cada um de nós. Você é o meu convidado. Deus abençoe muito a sua vida. Fique com Deus, fique na paz. Fiquem todos na paz.